Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast número 97. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o incrível Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje no centro da bancada, ela, a jovem escritora Ana Souza. Boa noite. E hoje, né, como toda quarta-feira, e temos aqui o lanchinho da Boutique do Pão. Olha que gracinho. É de verdade, tá? Não é cenográfico. E tá uma Boutique delícia. do Pão. Melhor parte do programa. Parque Imperial. É a melhor parte. Ela só veio por causa do salgado. Só por isso também. Senão ela não viria. Se não tivesse, eu não viria. Não, de maneira alguma. E a Boutique do Pão, gente, é do Parque Imperial. Não pode errar, tá? E a Boutique do Pão do Parque Imperial fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone, DDD 22 99 781 7016. E hoje nós temos também aí a parceria do Ponte Aurora. Ponte Aurora é uma lanchonete maravilhosa que fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 402, Parque Aurora. Telefone DDD 22 99897 4895. Nas redes sociais @Ponte Aurora. Lá, cara, tem churrasquinho, salgado, lanche, pizza, açaí, sorvete e ainda tem mesa de jogos. Tem lá sinuca, música ao vivo, o totó. Se tem um totó, já tá completo. Pula-pula, tem tudo lá. É assim uma lanchonete grande para levar a família. Eu recomendo Ponte Aurora. Gostei, fui lá. E agora tá aí como nosso parceiro também o Ponte Aurora. E lembrando também que a gente está aí na internet, né? A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube, Spotify, sempre nos endereços @Rede Aurora Play e @GoitaCast. E também no site www.tvaurora.com.br. E a gente tá na TV também, na TV Infoline, Link Web e New Play. E também canal 171 da Sul TV. Lembrando que 171 é só o canal da Sul TV. Não tem 171 na Rede Aurora. Tirando o Cris, é claro, né? É 171. Nato. E aí, hoje, poxa, eu tô muito feliz, né? Que a gente tem o retorno da Ana Souza. Ela teve aqui, a gente tava começando o GoitaCast, né, cara? No comecinho. A gente era um bebezinho, ela também era um bebezinho. Ela era menor de idade, era criança ainda. Né? Eu lembro que ela veio, tinha até o carrinho dela ali, carrinho de criança. Ela escreveu o primeiro livro aos 5 anos de idade. Eu vim comer a mamadeira, minha filha não chorar. Criança, entendeu? Eu confesso, Ana, que quando entraram em contato, né, que você queria participar do programa, eu fiquei com o maior medo pela questão de você ser menor de idade, né? Meu Jesus. Eu falei, vai dar problema, a gente tá começando. Ele comentou agora. isso comigo mesmo. Lembra, Cris? E você acredita que em todos esses anos de carreira eu não envolvi nenhuma autoridade em momento nenhum? Ah, legal. Agora quando ela fala todos esses anos de carreira, aos 18. Caramba. Falta pouco. Passou perto. Aí eu na época comentei, Cris, a menina é menor. Sei não, isso vai dar M. E Cris é um cara assim, ele é mais prevenido que eu, né? Eu sou meio assim louco, mas ele falou, Ricardo, olha, eu falei, cara. Aí eu lembro até que foi o Eric que entrou em contato. Ele insistiu muito e tal. O menino é bom. Ele é muito bom. O moleque convincente, né? Rapaz. Da nossa assessoria agora e ele faz um trabalho extraordinário. Ele deve estar vendo ou ele vai ver. Eric, um abraço. Eric, um abraço. Essa assessoria é maravilhosa. A gente tá agora retornando com a assessoria dele na empresa. E assim, fenomenal. A gente tava conversando essa semana e eu sempre digo, uma pessoa que ela faz as coisas com paixão é melhor do que uma pessoa profissional, né, com 1001 currículos, porque ela corre atrás. Ela vai atrás, ela se profissionaliza, ela faz dedicação, tudo né? Com muita dedicação e muito amor. Uma pessoa que ela faz tudo com amor é muito melhor do que uma pessoa que ela faz tudo com a graduação. É verdade. A vida ensina a gente isso com muita clareza. E eu lembro que depois eu conversei muito com ele queria fazer alguma coisa aqui com a gente, mas assim, na época, a gente começando o programa, né, não dava pra fazer o que ele queria, né, em relação assim a dinheiro e tudo. Mas assim, o moleque tem um papo, meu amigo. O argumento é que ele conversa com você, ele vai falando e tal.
E é novo também, né? Ele é novo. Eu lembro que o Ele é Ricardo novo. conversou A comigo vozinha na é época. voz de criança, cara. Gente do céu. Eric, cadê você? Depois ele vai mandar um oi. Quem Isso quiser chamar a Eric, assessoria ó, do tamo Eric. E assim, foi primordial pra mim, nos meus primeiros passos, a assessoria do Eric. Eric é uma pessoa que eu acreditei no potencial e a gente resolveu dar as mãos e trabalhar junto. Porque assim... ele é mais jovem do que eu. Ele fez É aniversário verdade, ele é ontem. mais novo que ela. Por incrível que pareça. Eu acho que ele tinha 14 na época. Ele já tá com 16 agora. Menino, Isso. prodígio. Rapaz, o moleque começa a falar, ele te bota no bolso, meu amigo. Ainda mais né, nessa parte que você tava preocupado com aquela parte técnica, né? De escrever, de pensar. Só um segundinho, eu tô compartilhando, mandando pro pessoal. Olha só. O pessoal entrando aí. No YouTube. Já teve Kevin gente comentando. Derrick. Boa noite. Aguardando começar. Kevin Derrick. Olha. Kevin Derrick. É uma pessoa importada. Você vê que a pessoa assim, Kevin Derrick. entendeu? A presença. Mas, belo Tá vendo? nome. Aproveita, Dá se uma inscreve no olhadinha canal aí, GoitaCast. Aproveita. No Facebook, por enquanto, ninguém. Instagram. E depois o pessoal vai vendo. Vou fazer Tatiara um Lopes, boa noite. Bárbara Berenguer, boa noite. Cartas do Evangelho, aleluia. Alex Costa Gomes, boa noite. José Victor Frutuoso entrou, boa noite. Cartas do Evangelho, aleluia, eu já falei. Amém. E, Ana, eu fiquei muito feliz, você não sabe com o quê. Que eu vi que você é amiga da Luna. Sim! Cara, a Luna, eu conheço muito a Luna. Mesmo? Muito, assim... Eu não vou aqui, né? Eu não tenho direito de falar sobre a vida dela, né? Ela não tá presente. Mas eu acompanhei muito, assim, Ela passo já a deve passo. estar a vida vendo dela, também entendeu? o podcast daqui a pouco. E é uma vencedora, cara. Assim, da situação que ela estava, muita gente não faz nada. E ela publicou um livro, entendeu? O prefeito Vladimir falou: você quer escrever um livro? Sim. Eu banco o livro. Eu escrevo. E ela escreveu. A Luna. E Luna, cara. Luna, ela é uma jovem escritora de Campos. Ela andou em outra cidade, mas retornou a Campos. Ela ainda é mais jovem, não, ela é da sua idade, né? Não, ela é mais velha que eu. ela é mais velha? Já fez 19. É. Ah, tá. É porque eu conheci ela um pouco mais de um ano. E a situação assim que ela vivia, né? Muitas meninas não querem nada, entendeu, cara? Às vezes tem até as ferramentas, mas não aproveitam. E ela aproveitou, cara. E a Luna, ela é o exemplo de uma pessoa que ela sonha e ela se permite sonhar. Porque muitas pessoas, elas sabem que elas têm um instinto e a potência, só que elas não se permitem vivenciar a potência do próprio sonho delas. E eu digo isso porque é interessante que às vezes a gente se encontra nessas mesmas situações. Então, assim, às vezes a gente tem a potência de sonhar, a gente tem a ousadia de sonhar, a gente tem a potência de realizar os nossos sonhos, só que a gente não tem atitude. A Luna é uma pessoa que teve atitude. Eu acho que isso aí... Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Tem que ser comigo, né? Foi? Foi? Ao vivo é assim mesmo. Né? Esse microfone, ele é muito sensível. Como eu. Ele é emotivo, ele vira e mexe. Acho que a gente nada, colocou ele para. pra você. Ele é emotivo. E tem um agravante, né? Que a Luna é mãe também. Sim. Né? O Enzo, eu acredito que deve estar com quase 2 anos, se não tiver. Eu acho que o Enzo, ele ainda vai fazer um ano. Não, ele já fez 1 ano. Ele sabe que eu tenho uma dificuldade. Não, ele deve estar beirando os 2 anos, o Enzo. Vamos tentar uma coisa que o Enzo é uma criança muito especial. É muito especial. Você sabe a idade. No bom sentido, tá, gente? Especial no bom sentido. Foi? Esse microfone é gay. Com homem ele nunca falha, só com mulher que ele falha. Eu já percebi isso. Ele só dá defeito com mulher. Pode. Ou ele é homofóbico. E eu lembro que teve um programa que a gente tava com a Lena. Oi? Parou? Será que é melhor trocar o cabo? Olha, sofreremos uma invasão, mas é momentâneo, tá, gente? Ao vivo tem disso mesmo. Acho que é a primeira vez que o pessoal vai ver quem é Josiel. É Josiel, né, esse baixinho aqui. Ó. Baixinho. É um anão. Tadinho. É um anão, Foi? praticamente. Um anão gigante. É eu só ter subir cuidado um pouquinho. com o fiozinho dele, que ele é... Se eu estiver falando assim, ele tá bom? Eu acho que mais alto fica melhor, que vai captar melhor. Bom? Obrigada. Esse é o Josiel!
Na verdade, ele fez de propósito pra aparecer. É participação especial. Foi tudo combinado, tá? Essa fera aí. A fera, cara. O cara é um gênio. Então, voltando aqui, e quando eu vi assim que vocês são amigas, né? Eu até queria convidá-la também pra estar aqui com a gente. E ela pegou mais essa área de poesias, né? É muito interessante a gente analisar o fenômeno Luna. Porque a Luna, ela parte de uma poesia que parte da vivência dela. Isso é uma coisa maravilhosa. Ai, tão lindinho ver minha mãe ali, ó. Aí o Eric agora que ele entrou. Érico, ó, precisamos conversar, hein? Sua mãe é Ana Paula? Minha mãe é Ana Paula. Ana Paula, boa noite. E a Luna, ela parte... Tá parecendo adulto ali. Laura Lessa, boa noite. Brilha chefinha. Brilha chefinha. Simplesmente maravilhosa. E a Luna, ela parte de uma leitura que parte da vivência dela. Isso é uma coisa muito bonita. Quem tiver um dia a oportunidade de ler a Luna, é uma experiência maravilhosa. Gente, eu tenho o livro da Luna, agora a gente precisa dar mais uma pressionadinha para as autoridades locais pra gente poder dar continuidade à literatura da Luna. Sim. E assim, é maravilhoso. Ai, tão bonitinho. Aí, ó, Diogo Dimas, boa noite. Diário de um Anjo, boa noite. Edmundo Siqueira, boa noite. Diário de um Anjo. Será que o pessoal... Raquel Kel, boa noite. Será que tem alguém daqui que não me conhece? Acho que não, você é celebridade. Ah, para. Vocês são muito ousados, gente. Vocês me chamam no dia do jogo do Flamengo. Eu não entendo se vocês me amam ou vocês me odeiam. Eu sou mais você que o Flamengo. Tanto que a gente veio aqui, né? Quando você veio na primeira vez, lembra? Era sexta-feira. Nós mudamos o dia. Era sexta de 8 às 9. Agora é quarta de 9 às 10. É bom o horário pro pessoal acompanhar. Porque era muito cedo. Por incrível que pareça, 8 horas é cedo. Ou eu sou a maior desafiadora do Flamengo, porque o meu lançamento também foi no dia do jogo do Flamengo. Ela tem um problema com o Gabigol, né? Ou ele tem um grande problema comigo. Porque, assim, tô marcando o jogo sempre meu dia. Nos meus programas, a gente tem que ter uma comunicação. Gabigol, se você estiver vendo esse podcast, por favor, vamos entrar em contato pra gente poder... Por enquanto, eu acho que ele tá no vestiário ainda, deve estar lá olhando a gente lá pelo celular. Ele deve estar olhando. Um beijo pra toda a seleção brasileira que hoje vai ganhar. Já dei assim a passagem. Aí hoje vai dar tudo certo. Agora eu vou parar de interromper e vocês podem continuar fazendo as perguntas. Você tava falando dessa outra escritora. Vocês, escritores, campistas, vocês se interagem assim? Vocês têm amizade, trocam ideias, figurinhas? Como é que é? A gente já tô brincando. A gente se odeia. Não, então, a gente... Cada um faz parte de um nicho bem variado. Mas a gente tem se unido muito em prol da nossa escrita, porque cada dia que passa tem sido mais difícil tá dentro da área da escrita. Para mim foi muito difícil entrar na área, porque todas as pessoas que ocupam esses lugares, essas cadeiras e têm essas oportunidades, eles são professores, eles são pessoas já dentro da área cultural, que já trabalham dentro de setores da prefeitura ou afins, já estão dentro dessa normatividade. E aí eu cheguei do nada com a bicicletinha suada no Trianon, deve ser já. Oi, eu cheguei pra conversar com fulana, tem como eu conversar com ela? É que eu escrevi um livro, eu cheguei com o livro no papel. Tá tudo certo com o microfone? Tranquilo, foi só uma dorzinha de barriga. Show. Então, assim, é difícil ocupar essas áreas e por todos nós nos entendermos, a gente acaba pegando a mão do outro e colhendo a dor e indo juntos, prosseguindo junto. Eu e Luna, a gente tem uma interação maior porque nós somos jovens escritoras e o que separa a gente dos outros é um doutorado. Falta pouco, daqui a pouco daqui a pouco a gente chega. Tipo assim, eu não conhecia outros escritores campistas. Não sei como que funciona o movimento literário em Campos. Mas eu só conheço elas duas também. Tá na hora de você abrir espaço pra mais gente. Gildo. Por exemplo, é tem uma pessoa no YouTube que o nome dela é Edmundo. Edmundo é uma potência de pessoa que eu vi que tá assistindo a gente. Imagina assim, o cara é uma intelectualidade. Ele entende muito de patrimônio. Se quiser conversar com ele sobre a questão lá do Solar dos Arizes, ele vai ser a pessoa para te explicar todos esses conflitos. É um historiador, né? Tipo é um historiador. Escocassi. A Graziela Escocassi, já trouxeram ela aqui? 2 vezes. 2 vezes. A Grazi Fera é uma também, potência. Então a primeira mulher a vir no Goitacast foi a Grazi. É verdade. A Grazi, ela e foi a primeira a fazer via Skype também.
Desbravadora aqui do Desbravadora. E depois você tem que chamar a Silvia Paz também. Já chamaram a Silvia Silvia? Paz, das antigas, né? A Silvia Paz, eu via muito ela ali na academia campista de letras. E eu implico muito nisso, porque tem muitos podcasts aqui em Campos que eles abrem uma proposta mais pop. Mas aí eles chamam pessoas que, assim, dentro do YouTube, eles têm a carguinha deles. Legal. Né? Do YouTube não, do Instagram eles têm a carga deles. Legal. Mas dentro da sociedade, quem são essas pessoas? Se elas andam na rua, quem são elas? Verdade. Você tem 2 milhões de seguidores, mas eu não te conheço. Eu ouvi isso O que numa você faz de palestra relevante que você semana, agrega para a sociedade? Exatamente. Você tem 10 milhões, mas quem é você? É a galera que valoriza os influencers. Mas da vida. aí que a diferença do GoitaCast é desse ponto. Que a gente não visualiza o convidado pelo número de seguidores, mas é pelo conteúdo real. Né? A gente, não vou olhar no Instagram quantos seguidores ele tem. Não, a gente vê o conteúdo, né? E você, galera que tem alguma coisa agregada. e foi o trabalho do Eric, que ele me ligou. Cara, mas primeiro a gente estava falando uma parceria, que a mãe dele tem um comércio, né? Da gente de repente fazer uma parceria. E ele falou de você. Só que quando eu falei, não, beleza, tamo junto. Mas eu tô vendo a vozinha. Eu falei, Eric, quantos anos ela tem? 16. Eu falei, rapaz. Rapaz, essa noite eu fiquei na noite pensando. Aí liguei pro Cris, rapaz, tem que ver isso aí. Aí eu pensei, cara, se ela escrever um livro, o que é participar de um podcast? Não vai ter problemas com a justiça tão cedo. Agora, entendeu? Agora, a questão é... Eu não vejo muito... deixa eu ver. Tem 500 mil seguidores. E eu já tive uma experiência ruim, que uma vez eu ia trazer uma pessoa assim, e a pessoa me cobrou R$500 pra vir ao programa. Desse jeito. Aí eu falei, né? Deixa eu ver os vídeos. Aí o vídeo era assim: estou aqui no Hortifruti, tô comprando chuchu. Minha filha tá ali chorando. Eu falei, cara, na boa, não vai, cara. Não tem um chuchu aqui no... E aí você fala assim, eu acho que ela tinha, na época, 30 mil seguidores, né? Mas ninguém que eu falava conhecia. Entendeu? E você sabe que você pode comprar seguidor. E eu vejo muito isso hoje em dia. Muita gente com seguidor comprado. Eu vejo demais. Então é gente assim, com perfil inativo. Fazer aquele número ali. Gente com a taxa de conversão de curtida muito menor do que incondizente, né? Com os seguidores. A única coisa que eu fiz questão de fazer é não seguir mais do que me seguem. Eu tenho essa doideira. Porque eu tava com muito mais. Eu seguindo então muito mais. Você já comprou seguidores? Eu fui apagando um monte de gente. Então você já comprou seguidores? Não. Eu nem tenho dinheiro pra isso. Tá liberado no nosso fórum. Não, eu tenho poucos. Boa noite, que é o Freitas, minha esposa, assistindo a gente aí pelo Facebook. Então, eu não sei se eu vou quebrar um protocolo, não sei se tá liberado ou não, mas eu libero quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Pode. Não, tranquilo. Pode Grande fazer pergunta, aí, gente. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Quem quiser só assistir, pode assistir. Que bonitinho, a interação tá tão bonita. Ana, fala YouTube. Diário de um Anjo. Anjo. O YouTube tá bom. Gente, eu vou pedir pra vocês darem uma olhadinha pra mim, porque eu tô sem óculos. Ana, fala de Finazinha Queiroz no seu livro. Quais pontos você mencionou sobre ela? Legal, cara. Que pergunta Muito maravilhosa. Então, primeiro Gostei. eu vou começar falando da pessoa, porque assim, eu acredito que não adianta eu ocupar nenhum lugar se as pessoas com quem eu convivo não ocuparem um lugar junto. Então, eu vou falar um pouco do Diogo. O Diogo, ele é um pesquisador aqui da região, gente. E ele é um restaurador também. Então, se você conhece alguém que tem uma fotografia antiga ou você tem fotografias antigas de familiares em casa, chama o Diogo. Ele tem um trabalho maravilhoso para te oferecer. Ele trabalha com restauração de fotos e pesquisa também. Ele tem uma pesquisa muito interessante sobre a cidade. E quando eu fui fazer a pesquisa de Finazinha, ele me ajudou bastante. A gente se ajudou. E muita coisa. E Finazinha Queiroz é uma figura muito conhecida. Eu gostaria realmente de saber mais dela. Assim. Então, aí vem o babado. Minha mãe tá assistindo, ela vai confirmar a minha história. E assim, eu gosto de contar as coisas, falar as coisas na linguagem do povo. Não tem nada de inconstitucionalissimamente aqui, não. E é o seguinte... É julgador, é lambreta. É lambreta. Eu falo lambreta. Deixa eu romper aí.
Então, é o seguinte. Certa vez, lá estava eu dentro da minha casa, fazendo a minha pesquisa do livro. Tudo correndo com plenamente. E quando eu era criança, a gente passava ali pela Vila Maria e a minha mãe sempre dizia, a gente passando de carro e minha mãe falava, isso daí era pra ser tudo nosso, essa mulher não deixou nada pra gente. E a minha avó falava, isso era pra ser tudo nosso, essa mulher não deixou nada pra gente, essa mulher era muito metida. Eu pensava assim, doideira do povo, né? Isso aí é o de menos, o pessoal não deve estar confundindo, resquício histórico, não deve ter nada a ver. E aí eu comecei a fazer pesquisa do livro, comecei a pesquisar sobre as figuras históricas. Lá qual pessoa eu encontro na minha pesquisa histórica, como evidentemente eu descobriria, Finazinha. Quando eu vou estudar a árvore genealógica de Finazinha, o que eu descubro? Ela era sua trisavó. Ela é minha tara-tia-avó. Porque ela... Exatamente. Porque a Finazinha, ela não deixou descendentes. É verdade, ela não teve filhos. Exatamente. A filha dela... O Edmundo Siqueira. Ana, como uma cidade que teve tantas mulheres incríveis, inclusive uma que liderou um movimento revolucionário com 73 anos, chamado Benta, como essa cidade pode ter uma Câmara sem nenhuma mulher hoje? Ai, que pergunta linda. Eu gostando das perguntas hoje. Adoro. Gente, vamos, por favor, trazer o Edmundo Gostando. na próxima. Só pergunta maneira. Então, o que acontece? Mas vamos voltar na Finazinha Vamos voltar na Finazinha. Acontece que a filha da Finazinha, voltando da lua de mel dela em Petrópolis, que na época era uma coisa muito chique, assim, muito Petrópolis. fina. Ela voltando de Petrópolis, ela se envolveu num acidente de carro. E aí ela faleceu. Nossa. E aí, a Finazinha, ela se encontrou sem herdeiros, que ela era a única filha que ela tinha. E aí, nas minhas pesquisas, eu descobri que o pai da Finazinha, a Finazinha tinha irmãos. E esse irmão era pai do meu avô. Algo assim. Seu bisavô, então. Meu bisavô. Não é tão longe, não. Não, a distância. É o que tem de mais próximo. Loucura, né? Caramba. Fortíssima, arrepiei. Doideira, parente, bem próximo é uma figura histórica. É uma figura histórica. E aí, tem uma coisa engraçada de se contar. Obrigado, Ana. Sou um modesto curioso que, pesquisando os meus antepassados, acaba pensando... Gente, Diogo, ele me dá muita raiva, sabe por quê? A gente tá falando de uma figura histórica, tipo, que tem nome de rua, central de cidade, aí ele vira, é meu primo. Ele é parente de todo mundo que é importante da família. Aí eu fico sem saber como é que dizer, assim... Sangue azul. Então, Diogo, o pessoal da minha família ou saiu da Senzala ou trabalhou pro pessoal da Senzala. Não tem nome de ninguém em rua. Entendeu? Ou o pessoal cortava... Todo mundo cortou cana. Ninguém da família que não tem cortado cana. Aí ele falava que eu sou trisneto de Gervásio, de sei lá o quê. Como é que eu vou falar pra pessoa? É igual o meu caso, né? Você deve ter visto em alguma novela, sempre tem a história, né? Que o pai sai pra comprar cigarro e nunca mais volta pra casa. Não tem essa história? Essa aí Isso aconteceu com meu pai. o clichê. Meu pai, ele saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Então é por Mas isso o das problema políticas de é que ele não antifumo. fumava. Ele não Pior de fumava. tudo é isso. As políticas de antifumo, na verdade, elas são uma prevenção pra que não falte a paternidade do Tive minha foto de um pai atrás da carteira de cigarro. Olha o Derek aí de novo, ó, no Instagram também. Derek. Kevin. Vamos, qual é? Duda de Ururaí. Ana, eu Rosa acho... Maria Eu acho que o Ricardo é meu parente. Lopes. Olha, ela é massoterapeuta. Já tá legal. É. Entendeu? Dá pra você reivindicar uma coisinha ali. É porque Lopes, né? Tatiária Lopes. Qual é a pergunta do Edmundo? Vamos voltar lá. O Edmundo, ele perguntou o seguinte, que tivemos tantas mulheres revolucionárias, inclusive a Benta Pereira, e hoje não temos nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. Eu acho que isso... eu acredito que seja uma questão muito ligada ao imaginário, às convicções da nossa população frente às eleições as últimas eleições. Então a gente teve eleitores muito mais centrados, pessoas mais indexadas a votarem em homens
em pessoas que estivessem representando os valores. Elas se sentiam mais representadas, na verdade, por homens e por valores e por frentes, né? Que estivessem dentro do campo dos partidos relacionados aos homens do que as mulheres. Isso é uma coisa triste. E naturalmente, agora... a gente já tem menos mulheres se candidatando, né mesmo? Sim. Então, assim, eu venho dentro de uma reflexão pensado. O universo, eles tendem a ser dos homens. E não é por uma questão minha. Não é por ser feminista, por bandeirinha. Não é essa a questão. A questão já começa porque os homens podem fazer xixi em pé. Mas eu posso fazer sentado se eu quiser. E sentado! Ainda tem essa opção. E a outra? Todo homem teve a roupa e vai ter uma roupa lavada pra mulher. Nem toda mulher vai ter uma roupa lavada. Mas essa questão da mulher não fazer xixi em pé é questão fisiológica, né? Exatamente. Isso já é triste por si só. Então, assim, é uma priva reflexão. um pouco a liberdade da mulher. Isso já é em si uma própria reflexão. Então, quando a gente pega no nosso cenário campista, que sai de uma sociedade que ela vem de grandes latifundiários que dominaram a terra, mesmo que a gente tenha... é meio provinciana. Que a gente tenha uma representação muito grande de mulheres dentro da nossa história, a gente tem um reflexo imenso, muito maior do apagamento dessas mulheres do que a ascensão dessas mulheres. Então a gente tem a figura histórica de Benta, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tá na Praça São Salvador hoje? Qual é a figura que está no meio da Praça São Salvador hoje? O soldado desconhecido. Sendo que quem batalhou naquele local foi Benta Pereira. Verdade. E a gente não tem nenhuma estátua da Benta Pereira. Pra pensar nisso, é verdade. Não tem. Ela devia estar ali no meio, linda e maravilhosa ali. Entendeu? Então a gente tem apagamentos de mulheres, como por exemplo Nina Aroeira. Quem foi a Nina Aroeira? Eu deixo a reflexão, eu não vou nem falar sobre a pessoa, porque eu vou deixar a reflexão, porque eu acho que é melhor deixar a pergunta do que deixar a resposta. Ajuda a gente. Eu prefiro deixar a pergunta do que deixar a resposta. E essa é a bandeira que eu levanto. Dentro do meu livro Aventuras Femininas na Planície Goitacá, eu procuro evidenciar figuras de mulheres maravilhosas e que compõem a história da nossa cidade. Eu trago essas perguntas e essas respostas, essas histórias de maneira relevante, tocante, sensível e profunda, para que você possa dormir pensando e refletindo que o que há de mais belo pode estar muito mais próximo do que você imagina, que você não precisa ir para Ouro Preto para turistar. Eu turisto todos os dias em Campos. Palpável, né? Palpável. E eu ia te perguntar, o que mudou desde a última vez que você veio aqui no programa, que foi há 2 anos atrás, até agora? Na época o livro estava pronto, mas não estava pronto só no papel, né? Ou só na ideia, no projeto. Tá emprestando dinheiro a Larissa Manoela? Ela me ligou ontem, a gente chorou um pouquinho no telefone, mas, né, deu tudo certo. Aí eu falei pra ela, amiga, vai dar tudo certo. Lala, tranquilo. E assim, tudo mudou. Eu mudei muito. E eu aprendi a dar muito mais valor pra minha jornada. Isso é uma coisa muito bonita, sabe? O que mudou, eu diria que nada mudou e tudo mudou. Eu acredito que muito mais gente mudou do que eu mudei. Porque eu inclusive, sou muito grata. Eu sempre fico emocionada quando eu falo. Pode chorar, eu agradeço muito por vocês. Que dá audiência. Eu agradeço muito de verdade por vocês terem acreditado no potencial daquela Ana Luísa de 16 anos, que veio aqui sem falando de literatura e sem nenhum livro nesse podcast. Ai, que bonitinho. Luna! Eu falei que ela ia estar aqui. Então, assim... E ela que tava no perfil diário de um anjo. Eu vi ela comentando lá no YouTube. E assim, eu acredito que quando a gente se permite ser a mudança na vida de outras pessoas, a gente permite que tudo mude. E desde então foram dezenas de palestras, milhares de leituras, muitas lives. Até então já são mais de 1.500 cópias vendidas do livro. Eu fui best-seller da Bienal. Aí, ó. Caramba. Foram mais de 400 cópias vendidas em menos de 5 dias. Eita!
Numa época difícil, né? Numa época muito difícil. Eu passei pelo Bienal, eu te vi de longe lá. Ai, não foi falar comigo. Não foi, eu estava rodeado de fãs, não consegui ter acesso. Pode até ser agredido. Meu Deus. Então, assim, muita coisa mudou desde então, mas eu acredito que o que mudou foi muito mais as pessoas ao meu redor em si do que em mim, do que eu. Porque muita coisa mudou em mim. E a oportunidade de ocupar esses espaços e acender a cultura, acender figuras, acender a cultura em pessoas, em crianças, em adolescentes. Poxa, teve uma vez que eu fui fazer uma programação junto com o Museu de Campos, e aí nessa programação foi uma adaptação de uma parte do meu livro. E aí tinha uma leitora que eu acredito que o nome dela seja até Gabriela, porque eu guardo com muito carinho. Eu tava ajudando, auxiliando, né? Ao mesmo tempo que tudo acontecia, a gente vai ajudando de todos os jeitinhos possíveis. E aí, então, nisso, depois que acabou tudo, as sessões esgotaram. Veio uma mãe, a mãe da menina puxou no meu braço e falou assim: aqui, rapidinho, ela pode falar com você rapidinho? Ela é minha filha, ela tá ali chorando, ela tá muito emocionada porque ela leu o seu livro. Caramba. E aí ela chegou aqui, ela falou que ela tava arrepiada, que ela chorou muito, ela ficou muito emocionada. E aí eu penso, caramba, gente, é uma adolescente, sei lá, 14, 15 anos, e ela tá chorando. E você acabou se vendo nela, né? Sim, e é uma adolescente que tava chorando por conta de uma figura histórica como Benta Pereira, que foi totalmente apagada. E aí eu penso, quando eu tô falando de uma pessoa que já morreu há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, deveria ter falado, e que a escola deveria estar falando mais do que o Tiradentes que arrancaram a cabeça na praça. Verdade. Entendeu? E aí quando eu paro e eu penso, ela tá chorando por uma pessoa que ela sabe que já morreu há tanto tempo atrás. E eu penso que o Campos está ganhando muito mais do que eu com isso. E as pessoas estão ganhando muito mais do que eu com isso. E esse é o maior exercício que a gente faz com a história. Quando a gente permite que as pessoas elas se apropriem, elas amem tanto quanto a gente. E aí é muito lindo fazer com que a literatura ela seja o pop. Que ela não esteja dentro do meu quarto, que ela não seja uma coisa onde eu sento numa mesa com a taça de vinho, eu falo, como assim você não sabe da história da Benta? Você não sabe de fulana? É sobre ocupar esses espaços, tipo um podcast como esse, dar às pessoas as ferramentas para que elas... chegar nas pessoas. Exatamente, isso é o mais lindo que tem. Então, assim, uma das experiências mais bonitas que eu vivi na Bienal foi... chegou umas meninas da rede pública. E aí, eu fico assim, com isso em mente sempre. Elas chegaram pra mim, chorando, virando uma pra outra assim, me belisca, eu não tô acreditando que eu tô vendo ela, me belisca, porque meu Deus! Aí eu fiquei pensando assim, em mente, gente, será que essas meninas sabem que eu devo pegar o ônibus junto com elas? Verdade. E aí... Ela pode falar, desculpa interromper. Não, pode falar. E aí elas, tipo, chorando, assim, eu... Por que elas estão chorando, meu Deus? Será que elas sabem que eu, sem querer, fiquei devendo pro cara do 99 semana passada? Aí, elas, assim, nesse choque, nesse êxtase, elas, porque a gente vai levar um livro, tá? Aí elas vieram com um cardzinho da prefeitura, que disponibilizou para os alunos levarem. Aí eu olhei para elas assim e falei, meninas, não tem como levar pelo card da prefeitura, porque o card da prefeitura só vale para os outros estandes. Aqui a gente não conseguiu aceitar, porque como a gente ficou dentro do stand de todos os autores campistas, nem todos tinham CNPJ para poder fazer a troca. E aí a gente acabou, todos ficaram por fora por não ter como fazer essa troca. E aí, algumas crianças que queriam consumir a literatura campista, elas acabaram não conseguindo. E elas olharam uma pra outra assim, elas ficaram decepcionadas. Aí eu virei e falei assim, quanto que vocês têm? Aí elas tiraram 5 reais do bolso, a outra tirou 10. Aí eu peguei assim, dinheiro, passei debaixo da mesa e eu falei, qual é o nome de vocês? Vocês vão levar juntas, então eu vou autografar aqui, vocês leem, quando uma terminar, outra passa pra outra. Né? E aí elas ficaram, tipo assim, elas ficaram olhando pra mim assim... Desacreditado. Aí elas começaram a chorar. Tem um vídeo gravado que eu achei muito bonitinho. Eu falei, deixa eu gravar vocês, eu tô acreditando. E aí, quando esse tipo de coisa acontece, eu choro mais do que as pessoas, que elas não sabem que eu choro no banho de noite depois que elas fazem esse tipo de coisa comigo.
você ali, você não tem noção do bem que você fez a elas, né? E, às vezes a gente não enxerga o próprio tamanho. Aí é preciso que tenha um evento assim, para que você saiba o valor que você tem, né? O tamanho. E você vê como a arte mexe com o imaginário das pessoas, né? Elas pensam, como é escritora, como é que pode você estar aqui na minha frente? Sim. Elas imaginam uma pessoa muito distante. É que a escola passa muito essa coisa heróica e tal, mas distante. E ela, no livro, ela já aproxima mais a Benta Pereira. É a Benta Pereira pessoa, ser humano. Então, você se emociona, que você gosta mais daquela pessoa. Sim. E Campos, um amigo meu falou uma coisa interessante comigo. Ele falou: campista tem síndrome do vira-lata, de não se valorizar e não valorizar nada. Só parece que é de fora. E é verdade, essa cultura tem que mudar, gente. Isso é uma coisa que está enraizada. Eu falo quase todo o programa. Valoriza o que é nosso. Entendeu? Sim. É na arte, é em tudo. E assim, é muito bonito a gente pensar quanto que a gente pode ressignificar, o quanto que a gente pode fazer. Quanto que vocês, como produtores de podcast, que são produtores de cultura pop, como vocês podem influenciar essa geração. Então, assim, é uma molecada que eles vêm de um consumo de conteúdo muito diferente. Eu acompanho o pessoal, eu faço esse trabalho cultural com as pessoas que compram livro. Vocês fazem esse trabalho cultural com as pessoas que consomem conteúdo online. Sim. E a gente, como representante, fazedor de cultura, independente da nossa plataforma, da nossa atuação, a gente, como fazedor de cultura, a gente tem esse potencial de transformar o mundo e a realidade. E isso é uma das coisas que mais me fascinam todos os dias. Quando eu levanto da cama e eu percebo que eu posso ser a porta-voz dessa transformação, isso é muito lindo. Sua ferramenta de divulgação é a caneta, né? Entendeu? A caneta é minha arma de mudar o mundo. E eu acho que você pode mudar muita coisa, inclusive nessa questão que foi abordado aí, né, da Câmara. Sim. Até de você encorajar mulheres, sim, a se candidatarem. Pensei que você ia falar assim, você vem como vereador. Porque um monte de gente já me botou essa pressão. Aí o pessoal começou a falar, você não tem vontade de vir como vereador? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. Aí o pessoal virou pra mim. Eu levei 2 anos pra escrever um livro. Aí o pessoal termina de ler em um final de semana. Eu pergunto, vocês estão achando isso engraçado? E aí me manda mensagem, quando é que você vai escrever o próximo livro? Quando é que eu vou escrever o próximo livro? Eu preciso dormir. Me respeita. Quem dera imaginar o livro aparecer pronto no outro dia, favor, né? Eu comecei a escrever ali no Word, saiu. Eu preciso dormir, calma. Deixa eu respirar. Parece fácil, né? Vim como vereadora. Pelo amor de Deus, depende do dinheiro. Tô brincando. Pagando bem. Pagando bem. Não, acho que seria até uma motivação para as mulheres, porque eu acho que as mulheres estão desmotivadas, porque são poucas candidatas. O partido tem que ter pelo menos 30% de mulheres. Quando eu me envolvi com política em 2016, eu fiz parte do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Foi difícil a gente conseguir 30% no Partido da Mulher. Entendeu? Então, eu acho que essa síndrome de vira-lata também na política acontece em Campos. Então, mulher se candidata, vai lá. Mas tipo assim, uma coisa leva a outra, né? Antes de a gente levar as mulheres, incentivar as mulheres a se candidatar, a gente tem que incentivar as mulheres a se interessarem, conversarem sobre política. Não o vereador faz. Então, assim, a gente precisa partir de um princípio onde muitas mulheres elas são desincentivadas a participarem de ambientes políticos. Por exemplo, a gente pode citar agora, que é muito pertinente, o caso da Rosinha Garotinho. A Rosinha, ela é exemplo de muitas mulheres que são naturalmente, diariamente, cotidianamente atacadas no ramo político. Então, um homem dentro da área política, ele sempre vai ter mais oportunidades do que uma mulher, isso é natural. Ele sempre vai receber mais respeito do que uma mulher, isso é natural. Ele vai ter esse respeito pela sua integridade maior do que a mulher. E isso não é diferente. As pautas que uma mulher ela visa, elas são necessárias, elas são urgentes, elas são extremas para as mulheres, porque ela vem do entendimento e da vivência dela. Então, se ela propõe uma pauta voltada para as mulheres, é porque dentro da vivência dela, ela vai saber o quanto aquilo é importante. Se um homem ele propõe qualquer outra pauta que não seja relacionada às mulheres,
ele vai ser visto como uma pessoa que tá fazendo o trabalho dele normal. E se ele vê uma pauta para as mulheres... Pro bem geral da sociedade. Agora, se ele vê uma pauta para as mulheres, ele é um homem muito bacana. Ele é o cara... Ele é o homem das mulheres. Ele pensa na família. Caramba, ele pensa na minha mulher. Agora, se uma mulher, ela pensa pro bem das mulheres, ela é uma mulher egoísta. Ela não tá pensando na sociedade. Ela só tá pensando nela. Então, a gente tem que trabalhar em políticas públicas, em políticas protetivas. A gente tem que trabalhar no pensamento da nossa sociedade. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, a gente tem que preparar as pessoas para receberem as mulheres dentro desses locais. Então, a única presidente mulher que Campos teve, hoje em dia, tudo bem, né? Acontecendo muitas coisas desde então. Mas é uma senhora de idade já. A senhora é uma mãe. Esse ataque que ela recebeu, e foi atacada. Vai além da política. Isso aí já é falta de respeito. Exatamente. Além da política. Exatamente. Para além da política. Não é política. Não é. Isso aí não tem desculpa. Não então, tem é apenas um dos casos. É um dos casos. Então, se a gente for parar para pensar nesse cenário, a gente não precisa preparar as mulheres para ocupar espaços políticos. A gente precisa preparar as pessoas para receberem as mulheres nos espaços políticos. Preparar a sociedade. Então, quando a gente para pensar que o sufrágio feminino ele aconteceu em tão pouco tempo, as mulheres podem votar e ser representadas há tão pouco tempo. O Getúlio Vargas, ele permitiu que as mulheres votassem, mas depois de pouco tempo as pessoas não podiam mais votar. Estranho, controverso. Então, assim, as mulheres elas têm pouco tempo de participação política. Isso já é uma questão. Pra história foi ontem. Pra história foi ontem. Fez 101, 102 anos de participação. Eu acho que menos. Eu acho que foi na década de 40. Olha que eu sou uma historiadora de memória muito fraca. Não, eu acho assim, eu acho que foi na década de... Galera, eu vou deixar vocês falarem aí. Então, assim, mas eu acredito que seja por volta disso. Então, pega van, ônibus junto com todos. Pega van, ônibus junto com todos. Realmente. E aí, essa é a questão. A sociedade, ela e a participação política da mulher são duas coisas que não estão atreladas. Essa é uma questão que a gente ainda tem que rever como sociedade. A gente ainda tá engatinhando. Nossa, a gente ainda tá engatinhando. Caindo de cara no chão. Então, é triste a gente pensar que a gente não tem previsão de próxima presidente para o Brasil, do nosso cenário político atual. É sempre assim, e quando tem uma, né, duas, sempre tem aquela que não tem assim condições de ganhar uma eleição, e isso realmente é muito triste, né? A gente tá engatinhando muito mesmo. E essa questão da violência também, que eu acho que as leis, cara, agrediu uma vez, prende, meu irmão. Vou botar uma medida protetiva, mas quem vai vigiar essa medida protetiva? Ontem eu estive em uma palestra que também falou muito a questão dessas vacâncias que existem dentro das leis. Então, os homens, as mulheres, na verdade, que estão sujeitas a agressões, tem essas questões. Demora até ter a coragem de contar, porque é todo um sistema. Então, por exemplo, se a sua esposa tá casado com você, isso é um exemplo totalmente hipotético, não entendem, não interpretem isso de uma maneira controversa. Se você já tem um casamento de 25 anos, e aí depois de ela já ter contado para todas as amigas dela, toda a família, que ela te ama muito, que você é o esposo perfeito, você é o esposo ideal, que você trata ela muito bem, que você dá joia para ela, que você beija ela bem, que você nada de joia, entendeu? Que você é o cara da vida dela. Marido perfeito. Se amanhã você começar, enfim, se depois de um tempo, certo momento, começar a acontecer uma agressão verbal, que evoluir para uma relação física, evoluir para qualquer tipo de violência, de agressão, ameaça, ela vai se sentir mal em contar para as outras pessoas. Como que eu falo que o meu príncipe virou um sapo? E aí ela vai se sentir desacolhida, desaplaudida. Como é que eu vou falar para a mãe dele que o filho dela, que era o amor da minha vida,
Entendeu? Como é que eu vou falar para as pessoas da sociedade o meu ano, com o meu homem, que o meu amor, que eu tanto exaltei, de 25 anos fazendo textão no Facebook, postando foto que eu dei os meus 3 príncipes. Como é que eu vou falar para as pessoas que agora é o meu agressor? Porque às vezes ela não conta, que muitas vezes ela é desacreditada, exatamente, né? Quando conta. E aí a sociedade enxerga isso com um mau olhar. E aí o que acontece? Vai acumulando. Tapa, soco, discussão. Pega um dinheiro dela, pega uma joia e vende. Era a herança da minha mãe, vendeu, ganhou 5 mil. Porque eu trabalho dentro dessa casa. Aquela questão, né? Tem, assim, a violência patrimonial. Exatamente. Tem a verbal, que é física, tem a sexual, tem vários tipos de violência. E aí, existem essas vacâncias dentro da lei. Como é que uma mulher ela vai comprovar que um tapa de 5 anos atrás de uma violência que ela vem sofrendo há 5 anos, ela existe? Então, assim, muitas coisas que existem entre o fato ou não. Mas eu não sou da área de direito, eu vou deixar isso com o pessoal que fala inconstitucionalissimamente. Eu falei que eu não ia falar isso aqui nesse programa. E já é a segunda vez que eu falo, então já acabou por hoje. Acho que ela tá treinando essa palavra. Eu tô... Ela falou já umas 3 vezes sem gaguejar. Como é que tá escrito ali? Anderson Moraes. Foi o nosso antecessor, programa anterior. Parabéns, Ana, pela simpatia. Conheci hoje mesmo, rápido, deu pra notar que é uma pessoa extremamente agradável. Dividiram a logo pra foto. Grande Anderson Moraes. Obrigada, Anderson. Papai do Céu te abençoe. Tendo a oportunidade, pode comprar o meu livro. Eu sei que você vai gostar bastante. Recomendo, tá? Recomendo. Eu levei 1 ano pra comprar esse livro. Mas e ele se arrepende amargamente disso. Não. Um best-seller. Não se arrependo, não. Eu devia ter demorado mais a comprar. Eu comprei o livro em 2022, né? Aí tá. Sempre que eu faço um Pix, aí eu pedi um Pix a ela. Sempre que eu faço um Pix, eu mando. Eu mando pelo WhatsApp, né? Aí tá, fiz. Aí uma outra Ana foi me chamando no WhatsApp. Por que você fez esse Pix pra mim? Falou, menina, eu comprei o livro. Que livro? Foi um livro pra minha mãe, né? Que eu ia dar de presente pra minha mãe, Dia das Mães, de 2022. Ela, não, meu filho, eu estou aqui em Rio das Ostras. Meu negócio é educação física. Eu falei, caramba. É porque na hora que ela me passou o Pix, foi um número invertido. E o incrível, coincidentemente, era outra Ana. Parecida com ela. Eu tenho até hoje no meu WhatsApp. Eu pegava esse Pix e ficava quietinho. Na hora ela devolveu. Aí eu falei, Ana. Aí acabou que a correria eu fui comprar nesse ano. E o livro tava autografado com todos os brindes. Eu deixei lá no cantinho. Gente, pode mandar pergunta, fica à vontade, tá bom? E projetos, Ana? Então, uma segunda edição, atuais, futuros, ou outro assunto assim no livro. Então, agora eu tô trabalhando, eu já tenho um livro pronto que eu tô esperando mais mesmo um apoio municipal. Esse não levou 2 anos, não. Não, esse não levou 2 anos, não. Na verdade, eu queria lançar esse agora em março. Aí, Silvia Paz, ela pegou assim, puxou na minha orelha e falou... Boa madrinha, hein? Ela puxou na minha orelha e ela falou assim, Ana Luísa, você vai pra sua casa hoje, você vai botar esse projeto na sua gaveta, você vai respirar fundo 10 vezes e você vai dormir. Porque você não tem como ficar lançando um livro atrás do outro. Você vai hoje pegar e você vai focar na sua carreira, no seu livro, nesse primeiro livro seu já. E depois a gente conversa, tá vindo edital aí, você vai ficar calminha. Então já tem um livro pronto e a continuação do FPG tá vindo aqui. Legal. Porque muita gente me mandou mensagem já perguntando se eu ia pagar a terapia delas ou eu ia lançar um próximo livro. Eu falei, então eu prefiro lançar um próximo livro. Porque aí... Ela vai fazer parceria com psicólogos. Porque aí pelo menos quem só paga a terapia sou eu, né? Pra mim. Mais fácil pagar só uma do que pagar de todo mundo. Aí não vou perguntar de título, deixa pra quando sair, né? Vamos deixar aí no suspense. Mas esse agora eu posso falar. Você sabe os limites, né? Você que conhece. O de agora ele se chama Revolucionárias. E ele vai ter uma proposta que o pessoal tava me pedindo muito, que era um livro mais focado pro público juvenil, pro público infantil, na verdade. E é Revolucionárias, 10 mulheres que mudaram a história de Campos. Então ele vai ser um livro ilustrado, todo bonitinho, são mulheres diferentes, e vai ter essa história mais centralizada pros papais e as mamães se quiserem já iniciar essa contação de histórias sobre mulheres. E
a história de Campos, então, de maneira mais centralizada, mais objetiva. Porque o livro ele é mais romanceado, ele trabalha mais com essa questão... de explorar o imaginário campista. Lúdico, né? Então, o Revolucionários ele vai trazer essa proposta mais focalizada na aprendizagem infantil. E você tem essa pretensão, Ana, de sempre trabalhar nessa parte de literatura, assim, com contexto histórico, campista, ou você tem outras ideias, assim, de avançar um pouco, ou mudar um pouco a ramificação? Eu tenho muita vontade de ramificar mais, mas eu gosto muito de fazer as coisas tudo com propósito. Então, da primeira vez que eu vim aqui, eu conversei com vocês, eu falei, galera, até nas cores desse livro tem um propósito. Até nas cores desse livro tem um significado especial. E pra mim, eu gosto muito de indexar significados às coisas. Então, quando eu penso em literatura, eu penso em coisas que façam muito sentido pra mim, que eu resguarde com muito coração. Porque, assim, não é fácil, não é uma carreira fácil. Tanto que quando eu vou receber os clientes da editora, eu fico assim pensando, meu Deus, eu tô metendo o pessoal nessa, eu não acredito. Porque é uma carreira muito complicada. Então, às vezes, eu tenho que lembrar que eu faço por amor até na força do ódio. Então é muito complicado, né? Mas eu amo muito Campos. Eu sou, como eu falei pra vocês, eu turista em Campos todo dia. Isso é muito legal, muito legal. Então, assim, eu realmente sou uma pessoa que me divirto muito comendo pastel de cana. Lá na Dora. Comendo um pastel de cana, um pastel com caldo de cana. Um caldo de cana. Mas então, tem que ser lá. Tem que ser lá. Levar pra cá, comer lá. Entendeu? E aí, inclusive, quando eu ia pra casa, quando eu comia, eu chegava em casa, minha mãe chorava dos pés e da cabeça, tipo assim, igual uma vidente. Você comeu lá, não comeu? Eu falava, esse cheirinho de óleo não engana. Esse cheiro de óleo não engana. Então, assim, pra mim é muito importante levantar essa bandeira da história de Campos. Eu acho que a gente tem muito que falar, porque eu digo pra vocês, se vocês pegarem um pouquinho sobre a história de Campos, se vocês estudarem, se vocês virem imagens de Campos no passado, e vocês virem quanto que a gente tem pra explorar. Nossa história é rica. Nossa, é verdade, eu vou ser sincera com vocês. Quando eu comecei a escrever o livro, eu digo isso com muita paixão. E eu parava e eu via imagens de Campos no passado e eu pensava, meu Deus, se eu pudesse visitar esse lugar, se eu pudesse viajar. E você, de certa forma, viajou, né? E foi assim que surgiu o livro. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, eu vou partir do básico, o Easy. A Santa Casa de Misericórdia, ela ficava onde fica o estacionamento / shopping ali do centro. Que pra mim, aquilo ali é uma obra que não tem sentido nenhum, que tem umas lojas que nem vendem direito. Que antes era estacionamento. Verdade. Antes era estacionamento, e aí virou um estacionamento gourmet, que quase ninguém estaciona ali porque é caro. Não sei, eu quase não conheço. Mesmo. É um estacionamento gourmet. Ou seja, coisa que não tem finalidade, propósito nenhum pra Campos, né? E aí, quando você pega a Santa Casa de Misericórdia, a galera que estiver assistindo de casa, procura um dia na Santa Casa de Misericórdia de Campos. Gente, era perfeito, era lindo. E Campos é cercado por esses enigmas de onde foi parar. E o antigo Trianon? Nossa, minha mãe fala muito. Era onde é o Bradesco hoje do calçadão, né? Quem comentou sobre isso aqui foi Gildo. Genilson. Não. Ele falou que, você vai lembrar quem era, ele falou que Campos é a cidade do já teve. Luiz Cândido. Luiz Cândido. É a cidade que ficou no passado. Ele diz que Campos chegou até 11 cinemas. Sim, e teatros. Campos tinha teatro pra caramba, gente. Você escolhia qual era cinema teatro Orion, teatro... Era tudo. E aí, assim, tinha sábado. Por que a gente não tem isso? As matinês no Trianon. Era programação pra criançada e com preço acessível. Exatamente. E isso era lindo. E aí, quando a gente para pra conhecer o Campos do passado, a gente se apaixona. Campos do passado, a gente para pra pensar no contexto que era a cidade da aristocracia. Então você vai pensar nas musas andando pela cidade. O pessoal que tinha dinheiro, eles bancavam locais como o High Society
coffee, né? Então existiam cafeterias locais onde a burguesia da cidade se reunia com prazer. E os populares e eles consumiam. Campos era para ser uma grande metrópole hoje, né? Parece que a cidade regrediu. Para além, uma cidade que consome muita cultura, uma cidade que ama muita cultura. E quando a gente para pensar que hoje em dia Campos não é uma cidade que consome avidamente cultura. Isso choca a gente pensar que o mercado municipal está soterrado no meio de tanto concreto. É verdade. Ana, estamos chegando aí ao fim do programa. Passou rápido. E... Uma hora foi pouco. Foi, rapaz. Tem que ser umas 4 horas esse programa. Deixa aí a Ana com as considerações finais. Fica à vontade. Vamos só dar uma olhadinha rodar. E é do Brasil como um todo. Ele começou pela cidade. Legal. E Kevin Derrick, melhor hora da semana. Agora eu não entendi. Será que é por causa do jogo do Flamengo ou porque eu tô no podcast? Eu acho que é por você. Não tem nada a ver com o Flamengo. Ícaro Folia, boa noite, meu amigo. Ícaro Folia estará conosco aqui no dia 23, no próximo programa. Show. É seu agora o microfone. Fique à vontade. Gente, primeiro eu agradeço demais pelo retorno aqui no podcast, de verdade. É um prazer estar com vocês e estar com você, Josiel. Então, assim, gente, o que eu peço de verdade, feito o Etebilu, vocês conhecem o Etebilu? Para as próximas gerações. Mas o Etebilu... Não, é o Etebilu do meme, depois você procura. Não, mas o Etebilu, eles quiseram fazer o quê? Ridicularizar o Etebilu, mas ele existe, não é aquilo não. Depois a gente vai conversar sobre isso. Depois a gente conversa. O Etebilu é sinistro, cara. Ele realmente existe. Aquilo ali, a TV aberta queria ridicularizar o Etebilu. Então, gente, o que eu peço de coração é vocês... Por favor, se apaixonem mais pela história e pela cultura da cidade de vocês. Apaixonem-se pelas suas próprias histórias. Comecem hoje, vamos seguir o conselho do colega. Começa procurando a história da sua família. E o segundo leiam Aventuras Femininas na Planície Goitacá. E vejam que o que há de mais belo pode estar muito mais próximo do que vocês imaginam. Eu construí essa obra com muito empenho, muita dedicação e muita paixão. Muita paixão mesmo. E eu espero que vocês possam construir essa paixão que eu tenho pela cidade, por Campos, pela história, por essas mulheres maravilhosas dentro da vida de vocês, que vocês possam se apropriar da nossa história, da nossa cultura, que é maravilhosa, e carregá-la no peito como bandeira. Obrigada por ter visto até aqui, e se você assistiu até aqui, eu espero que vocês possam conhecer um pouquinho mais do meu novo projeto, que é a minha editora. Eu mandei pro pessoal, mas eu acredito que por falha técnica pode não acontecer. Eu estou agora com uma editora chamada Voi Editora, Voi.editora no Instagram, e quem estiver assistindo vai ganhar 20% de desconto. Aí, ó. A gente vai ganhar. Aí, ó. Josiel é o cara, meu amigo. Aí, ó, Josiel. Então, se você quiser dar asas à sua imaginação, procure a Voa Editora, e a gente vai estar dirigindo o seu projeto da melhor forma para você poder estar mostrando toda a inventividade, toda a sua paixão, assim como eu, para as pessoas. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Voi!